Fala pessoal, eu me chamo Lucas, sou engenheiro da Evolução Solar, tá? Mais de 6 anos de atuação aí no mercado de solar. E hoje eu vou explicar para vocês, tá? Como a gente faz aqui o dimensionamento do sistema na parte CA, né? Parte corrente alternada, tá? Então a gente desenvolveu aqui uma planilha que faz esse dimensionamento conforme as normas NBR, né? Então, aqui a princípio ela utiliza a 5410, né, para dimensionamento de cabo, né? Ela utiliza fatores de temperatura, fatores de agrupamento, tá? Ela vai considerar também dados de entrada da QGBT do cliente, né? Então, ela vai dizer se aceita certo inversor ou não, né? Então, a gente preenche só esses campos aqui em amarelo e vermelho, tá? E aí ela indica para a gente se esse dimensionamento está correto ou não, tá? Ela dimensiona também a eletrodutos, tá? Então a gente tem aqui tudo cadastrado já, né? Inversores, né? E eletrodutos, né? A gente tem uma opção de cadastro também de inversores, tá? Então aqui eu estou usando dois monitores aqui, mas estou gravando um só, então quando eu clico aqui ele abre no outro monitor, né? Por isso que eu puxei para cá, tá? Utilizando somente um monitor, no caso, ele vai abrir no meio da tela, né? Então aqui a gente tem a opção de cadastrar um inversor, né, e tudo mais, tá? Ele vai para uma lista que vem para cá automaticamente, né? Aqui eu estou mostrando para vocês que o dimensionamento está errado, né? Então ele está mostrando aqui que existem várias falhas, né? E conforme a gente ajusta esse dimensionamento, ele fica todo verde, né? Então aqui a gente dimensiona a saída do inversor, tá? Até o ponto da próxima ligação. Esse ponto da próxima ligação ele pode ser o quê? Ele pode ser a própria rede do cliente, né? O poste, né? Ou um transformador, né? Então, por exemplo, a planilha também fala para a gente que a gente precisa ou não usar um transformador. No caso aqui, um inversor Solis 75 Pro, ele puxa aqui, né? Quando a gente cadastra aqui o inversor, a gente coloca aqui a tensão desse inversor, né? De saída dele, né? Ou de entrada, né? Como vocês preferirem. E aqui ele puxa já essa informação, que é o inversor 380, né? Então, quando a gente cadastra esse inversor, a gente utiliza o datasheet para ver a potência, a corrente, né? Se ele é monofásico ou trifásico e a tensão, né, de saída dele, né? Então, fazendo esse cadastro aqui, ele vai lá para o fim da lista, né? Eu vou até fazer aqui já para vocês verem como funciona. Eu gosto de fazer tudo em maiúsculo, né? Aqui a gente já tem todos os soles e frônios cadastrados, né? Que é o que a gente usa. Mas eu vou cadastrar aqui um DIE, então. Eu vou dar um chute aqui, tá, pessoal? Sem olhar em datasheet nada, só para a gente verificar como funciona mesmo de fato essa planilha, tá? Ah, então aqui o DIE de 5K, né? Eu não lembro a nomenclatura agora, para descrever o modelo, mas a forma como você escreveu o nome aqui é a forma como ele vai aparecer. Então a gente sempre usa a nomenclatura correta para ficar mais prático, tá? Para você depois encontrar mais fácil. Né? Então se eu colocar DIE 5K aqui, ele vai aparecer ali DIE 5K, né? Se eu colocar o modelo aqui 4G, né? Então ele não vai aparecer nada ali. Esse aqui é só a fim de cadastro mesmo, tá? Então, eu vou colocar aqui que é uma potência de 5, né? Nos campos de números, eu coloco somente o número, tá? Então, eu não coloco 5K, eu coloco 5, né? A potência de 5K, né? Corrente de saída, eu vou dar um chute aqui para 5K, ele vai estar aí em torno de 20, 22 ampere, né? Vou colocar 22 ampere aqui, tá? Monofásico, 220, né? Então, aqui eu vou cadastrar, né? Ele vai aparecer, vai me confirmar cadastrado, ok. Vou fechar aqui. A hora que eu puxo na lista aqui, ele já está aqui, ó. DIE 5K, tá vendo?
e ele vai puxar o valor de 22 aqui, a corrente nominal, que é o valor que a gente cadastrou aqui, né, também, tá? Vai puxar a tensão também, 220, né, tudo mais. É uma forma prática e fácil, né, até porque a planilha é toda bloqueada para não perder as fórmulas e tudo mais, né, eu mesmo desenvolvi essa planilha, então, para que não perca as referências, né, então a gente utiliza dessa forma. Fator de temperatura, a gente tem uma lista aqui também que demonstra todos os fatores conforme a 5410, né, NBR 5410, né. Para quem não sabe, NBR são as normas brasileiras, né, que são administradas ali pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, então isso tem um engenheiro amigo meu que fala que as normas elas são baseadas em sangue, né? Então, para quem tem costume de trabalhar com engenharia aí, sabe que as normas elas são criadas em cima de falhas que já foram cometidas, né? Em cima de artigos científicos, de estudos, tanto do passado como do futuro, né? Então, trazem informações, medições, referências para a gente poder referenciar nossos projetos, né? Então, para quem é engenheiro aí sabe que a gente se baseia tudo em cima dessas normas, tá? Então, o que é o fator de temperatura? O fator de temperatura é onde vai estar o seu condutor, tá? Se ele estiver em ambiente, né, seja dentro do eletroduto ou não, ou se ele vai estar em solo, enterrado, né? Aqui na nossa região, a nossa planilha, ela atende toda a NBR, tá? Porém, aqui na nossa região, a gente usa a referência de até 40 graus de temperatura ambiente e temperatura de solo até 20 graus, tá? A gente não mede solo, né? Raríssimos casos, a gente não mede temperatura, pelo menos não, né? Raríssimos casos em usinas de grande porte, aí a gente vai fazer o estudo do solo para fazer análise análise para aterramento, né, SPDA, né, então a condutividade do solo a gente vai medir também a resistência do solo também para poder fazer a fundação, né, no caso de estrutura, mas a temperatura a gente não mede, tá? Então esse aqui é baseado em norma também e na nossa região, né? Tem também a normativa de vento, né, que a gente estuda para fazer também a parte de estrutura solo, né? Mas aqui não vem ao caso, tá? Aqui a gente vai, essa planilha, ela é para dimensionamento de cabos, tá? De condutores, transformadores, ramais e postes, tá? Então seja todo o dimensionamento da da parte CA que a gente fala aqui, né? Corrente alternada do sistema, tá? A gente sabe que existem hoje muitas planilhas e sistemas que fazem o dimensionamento corrente contínua, né? Que é bem básico até, né? E também a parte de dimensionamento de quantidade de módulos, né? E radiação e tudo mais. A gente tem uma planilha aqui onde a gente faz isso também, tá? Que é bem assertiva também, mas hoje a gente vai falar sobre essa planilha de cálculo de corrente alternada. Por que eu estou trazendo isso? Pouca gente utiliza isso de forma automatizada, tá? Então a ideia aqui dessa planilha para nós é ganhar tempo no projeto, né? Ser assertivo, né? E poder gerar várias opções e simulações para que a gente também economize, né? Então a gente entendendo ali, essa planilha não vai eliminar a necessidade de você entender o básico sobre projetos, o básico sobre as normas, né? Porque o que acontece? A gente precisa ter as referências de normativa, né? Para entender cada local é um local, né? Mas eu vou simular aqui então com esse inversor que eu cadastrei um ambiente de 40 graus, tá? E um fator de agrupamento de 3 cabos. Como é um sistema pequeno, né? A gente vai usar um duto só, né? Um duto a gente costuma usar de 1 polegada, né? Dependendo, às vezes usa 3/4, mas normalmente 1 polegada. Tá? E eu vou mostrar também para vocês aqui que ele também dimensiona eletroduto. Tá? Então, o que acontece? Agrupamento 3 cabos, né? Ou seja, duas fases e um neutro, né? Um ambiente de 40 graus, tá? Vamos considerar a pior situação, dia muito, muito quente mesmo aí, aonde a gente consegue chegar com esse sistema, tá? Então, o que acontece? Aqui a gente só usa, a gente tem a opção de cabo PVC, HIPR, né? Mas a gente só usa HIPR aqui na loja, tá? Na empresa. Então, HIPR, né?
Esse também é um fator que é considerado no cálculo, tá? E aqui a gente vai colocar que a corrente de entrada do normal para nós aqui é bifásico 220, tá? No oeste do Paraná aqui. E o mais padrão, que é o mais normal que a gente encontra também são disjuntores de 50 em residências, né? Aqui a gente consegue instalar aí até 10, 11 kW potência do inversor. Né? Então aqui a gente já escolheu o inversor, tá? Escolhemos o fator de temperatura e o fator de agrupamento, escolhemos qual tipo de cabo que a gente vai usar e os dados, né, da QGBT do cliente. Lembrando, igual eu falei, que isso aqui atende todo o Brasil, baseada nas normas, né, e não na nossa situação. Eu estou me baseando na nossa situação aqui, porque a gente é mais acostumado a lidar com esse tipo de QGBT, né, com esse tipo de temperatura, né, enfim, é mais ou menos como a gente trabalha aqui, tá? Comprimento do cabo em metros, tá? O que seria isso? A partir do inversor até o próximo ponto de conexão, igual eu falei lá no começo, ou seja, né, a gente vai conectar isso com conector perfurante, direto no sistema da casa do cliente, nos cabos, ou em um disjuntor, ou vamos conectar direto no poste, né? Qual a distância entre o inversor e esse próximo ponto de conexão, né? Vamos considerar aqui 20 metros, né? Lembrando, pessoal, eu vou fazer de novo aqui só para vocês entenderem, tá? Porque eu estou fazendo por cima, né? Eu posso fazer por cima igual eu estou fazendo, mas eu posso também utilizar esse botão aqui, ó. Que ele limpa toda a planilha, tá? Então eu vou voltar lá de novo. DIE 40 graus. 3 cabos, né? XLPE 50. Aqui, disjuntores, eles estão também baseados em padrões, né, que a gente tem de nomenclatura, tá? Então, 63 amperes, 70 amperes, né, 50 amperes, 40, 32, de 25 em diante, porque GBT raramente você vai encontrar menos que isso, né? Eu acredito que é quase impossível você encontrar 25, mas aqui a gente tem normalmente de 50, tá? 220 volts, né, de tensão, bifásico, né? Então, retomamos aqui porque a gente estava. Aqui é uma simulação, tá? Não estou fazendo nenhum projeto, mas só para vocês entenderem. Então, vou colocar 18 metros aqui, tá? De expectativa, beleza? E aqui eu posso vir escolher o cabo que eu quiser, né? Então, ele já está me falando aqui que a ligação é compatível, né? Qual que seria essa ligação compatível? Eu vou desbloquear aqui a planilha só para vocês entenderem, tá? Ou melhor, eu vou mostrar e faz mais sentido. Então aqui vamos dimensionar o cabo primeiro, depois vocês vão ver que referência que é cada um. Tá? Então aqui, ó, se eu colocar cabo 1,5, ele vai pedir para mim aumentar o cabo. Tá? Por quê? Porque o cabo de 1,5 não vai atender. Né? 2,5 vai continuar pedindo para mim aumentar o cabo. E veja que ele vai trazer resistência, né, em ohms por quilômetro desse cabo, ele vai trazer a corrente do cabo, ele vai trazer o dado de queda de tensão, tá? Também, então vocês vão ver aqui que ele pede para aumentar o cabo, depois ele vai explicar por quê, tá? Então aqui, ó, por exemplo, a queda de tensão nessa situação com 4 milímetros já é suficiente, tá? Só que o que acontece? Aqui a corrente do cabo, né, é 28, suportaria 4 milímetros, né? Porém, a gente tem essa correção aqui, tá? Que é o fator de agrupamento e o fator de temperatura. Então, o nosso projeto ele vai ter uma corrente nominal de 22, tá? O disjuntor vai ser baseado na corrente nominal de 22, porém, os condutores precisam que seja feita essa correção, tá? Então, por isso que ele me pede um cabo maior, que seria um cabo 6 milímetros. Bacana? Então, aqui a gente selecionou o cabo, beleza, vamos selecionar o eletroduto. Veja que cada vez que a gente faz uma seleção, ele já vai mostrando para nós se está certo ou não, né? Ó, selecionei meia polegada, tá? Então, aqui ele faz o cálculo também, que é a taxa de ocupação do eletroduto, né? Isso também é baseado na norma, tá? Então, assim, a norma ela pede a taxa de ocupação de 40% em algumas situações, 50% em algumas situações. Se vocês verem aqui, se eu mudar aqui para um cabo, ele me fala que eu posso ocupar até 53%, tá vendo? Então, 3 cabos, o legal é que a planilha ela já puxa também, como eu vou agrupar 3 cabos, ela já entende que
esses 3 cabos vão estar no mesmo eletroduto, né? Dentro, quantidade de cabos dentro do duto são 3, então ele já me indica aqui, ó, 3/4 para esse sistema seria o suficiente, beleza? Então ele já me falou aqui que o eletroduto é compatível. Se eu usar um menor, ele vai falar que não é compatível, né? E usando um 3/4, ele me dá a taxa de ocupação que é de 34%, ou seja, está dentro aqui do indicado pela norma, né? Inclusive ele me mostra aqui qual que é o item da norma que pede essa taxa de ocupação, tá? Tudo isso aqui é baseado, pessoal, em tabelas, tá? Fator de temperatura, fator de agrupamento, tá? Esses fatores são baseados na escolha que a gente faz. Então, igual eu mostrei para vocês, se eu escolher um cabo aqui, ó, o fator é 1, né? Se eu escolher 2 cabos, o fator é 0,8. Se eu escolher 3 cabos, e assim sucessivamente, né? Por quê? Quanto mais cabos junto, mais aquecimento vai gerar dentro desse local e mais perda e possibilidade de derretimento, enfim, vai acontecer nessa situação, né? Então aqui a gente tem já dimensionado, a gente sabe que a gente precisa de 18 metros de cabo 6 milímetros, tá? Numa situação X específica, tem que ser um cabo HIPR, a gente sabe que a gente consegue dimensionar para o inversor de 5, tá? Nesse caso a gente não precisa, não vai usar transformador, é um caso simples. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar uma situação um pouco mais complexa, tá? Para vocês entenderem como funciona o restante da planilha, tá? Num caso residencial, esse início da planilha já resolve, tá bom? Então agora eu vou limpar ela aqui. Bacana, vou escolher aqui um inversor de 50, tá? Não, eu escolhi um LV aqui, eu quero escolher um diferente, eu quero escolher um que não seja LV, esse aqui, ó, que ele é 380, né? LV, para quem não sabe, é low voltage, né? Então, inversores da Solis que tem a nomenclatura LV, eles são 220. Eu quero um 380 justamente para precisar usar o transformador para mostrar para vocês como a planilha funciona, tá? Então, aqui eu vou escolher a mesma coisa, ambiente 40 graus, que é a nossa realidade aqui, tá? 3 cabos, né? Vou escolher o HIPR aqui. Vou escolher aqui uma QGBT de 100 de corrente em 220 trifásico. Beleza. Então o que acontece? Aqui ele já fala, a corrente da QGBT é insuficiente, tá? Se eu aumentar aqui, então, vamos aumentar para 125. Opa, já é compatível. Beleza? Então, ó, ele mostra para mim que a corrente é compatível. Tá? Isso aqui não é baseado, gente, o cálculo ele não é feito só pela corrente nominal do inversor, como eu falei para vocês, a gente tem fatores de temperatura, a gente tem várias situações. A gente vê muita falha em obra, que o dimensionado, o projeto é mal dimensionado, e aí depois o disjuntor fica caindo, o sistema não funciona como deveria, os cabos derretem, né? O sistema para de funcionar e volta, porque às vezes, se é um inversor bom, um inversor Solis, um inversor Howe, ele vai desativar, né? Ele vai deixar acontecer a falha, mas ele desativa, depois volta, né? Então ele desativa, esfria, depois volta. E esse tipo de falha fica acontecendo por mau dimensionamento, tá, pessoal? Não adianta a gente só pegar a corrente nominal aqui e fazer esse dimensionamento que vai dar errado, tá? A gente tem que considerar todos os fatores aí, que é o que essa planilha faz, tá? E ela acelera esse processo para nós também, tá? Então, vou colocar aqui que o trafo vai ficar do lado, tá? Vou considerar 5 metros só. E vou lá escolher o cabo. 10 milímetros não vai dar, a gente, por experiência própria, a gente já vai ali pro 35, né? Ainda não deu, tá vendo? Que a tensão é aceitável, mas ainda não tá dando pela correção aqui do coisa, o 35 não está resolvendo, ó, teria que ser um de 50. O que acontece? Se eu usar uma eletrocalha, por exemplo, grande, com os cabos bem separados, a eletrocalha ela tem ali a passagem de ar, né, aquela eletrocalha vazada, né, aberta, né, com os cabos bem separados, tipo o método G lá da planilha da 5410 do fator de agrupamento, por exemplo, né, eu posso estar usando aqui, considerar um cabo só, tá? Então eu posso usar um cabo aqui. Por que eu falo que essa planilha ajuda a gente a ganhar dinheiro, tá? Porque a gente entende como funciona através da planilha e das normas, das tabelas da norma, né?
a melhor forma da gente economizar, tá? Porque aí a gente pode ir lá pensar assim, ó, pô, o cabo de 35 resolve, beleza, atende, né? Só que se a gente colocar 3 cabos dentro de um eletroduto, cara, e surrar esse inversor aqui, colocar aí, o pessoal ainda vai lá e coloca 70 de overload, estraçalha o inversor, vai sair muita corrente e o cabo não vai suportar se a gente colocar dentro do eletroduto com 3 cabos, entendeu? Ele está falando para nós, a planilha ela faz essa conta, ela mostra que não aceita, entendeu? Num ambiente de 40 graus, claro, se está num lugar mais frio, olha, vai aceitar já o de 35, entende? Então, só que, cara, chega aqui 40 graus aqui na minha região uma vez no ano, beleza, mas esse dia no ano, ou essa semana no ano, vai pipocar, entendeu? Ou vai derreter cabo, se não tiver com as proteções ok, ou vai ficar caindo o disjuntor, alguma coisa vai acontecer, né? Então a gente tem que dimensionar da maneira correta, tá, pessoal? Aqui ele mostra para nós o que está compatível e o que não está. Tá? Então, 3 cabos aqui é incompatível. Ó. Vou deixar um cabo e vou optar por trabalhar com eletrocalha nesse caso aqui, tá bom? E aqui que a gente ganha dinheiro, tá? Com essa planilha também. Porque, ó, ela tá me mostrando que talvez eu precisasse de 50. Talvez o engenheiro ele vai e faz a conta, precisa de 50. Só que aqui tá muito mais prático a gente revisar quais foram as cores que a gente tomou, né? Se a gente está calculando a temperatura ambiente, se a gente está. As escolhas são muito rápidas, né? Quando a gente vai fazer esse cálculo no papel, é muito mais árduo, muito mais difícil. Então, às vezes, já passou uma hora da decisão que eu tomei lá atrás de trabalhar com eletroduto e eu esqueço que eu posso trabalhar com eletrocalha, é muito mais prático. Né? Então, eu vou vir aqui para o eletrocalha 100 por 50 por 50 aqui já vai ser o suficiente. 4% de ocupação, dá para colocar os cabos bem separados dentro dela, 4% porque está um cabo. Tá? Se eu colocar 3 cabos aqui vai dar 13, mas ainda está dentro. Né? Então, a eletrocalha 50 por 50 resolveu o meu problema aqui. Tá? Só que aqui ele vai pedir o quê? Ó? Eu tenho a tensão de operação 380 do inversor e a minha entrada QGBT é 220. Tá? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que usar um transformador. Já me mostra aqui em roxo usar um transformador. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui para a próxima. Tá? Se tiver aqui usar transformador, é porque ele já solicitou que a gente faça isso. Tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, 380, ele vai falar não usar transformador e aqui também não vai pedir uso de transformador nenhum, tá? Então aqui, como é 220 a nossa QGBT, eu venho aqui no transformador, vou selecionar a mesma coisa, temperatura ambiente também, tá? Do local. Vou selecionar também a quantidade de cabos. Por que eu tenho que selecionar o agrupamento aqui também? Porque é um sistema distinto. Depois desse transformador, ele vai para outro local. Né? Então, talvez aqui eu tenha usado isso em temperatura ambiente. Aqui não, aqui eu quero enterrar. Tá? Quero enterrar do transformador em diante, eu vou enterrar por mais 50 metros para conectar lá. Tá? Não quero usar ramal nem nada, eu vou fazer enterrado. Então eu posso vir aqui em solo 20 graus, que é o que a gente usa de referência aqui, 3 cabos dentro do eletroduto, cabo HIPR, tá? Não enterrem, por favor, pessoal, cabo de alumínio, tá? Isso aqui é cabo de cobre, tá? Enterrado no solo, cabo de cobre, tá bom? Então vou vir aqui, vou colocar os 50 metros que eu falei para vocês aqui, enterrado, né? E vamos vir aqui, vamos selecionar um cabo de 6. Cabo de 6 chega nem perto que a gente precisa, né, pessoal? Vou vir aqui pro... Como ele vai sair já em 220 aqui, ele vai dar um cabo bem maior. Cabo de 50, talvez. Não, cabo de 70. Ó, vamos ver aqui. Então a queda de tensão já está aceitável, tá? Qual que é o bacana dessa planilha, tá? Ela soma a queda de tensão total, porque o que a 5410 fala? No sistema, até chegar no ponto de conexão da concessionária, ele não pode ter mais que 4% de queda de tensão, tá, pessoal? Então, aqui no ramal, depois vocês vão ver que não pode ter mais que 4% de queda de tensão no projeto como um todo. Ou seja, ele está aceitando a queda de tensão aqui, tá? E ele está aceitando a queda de tensão, que é a soma da saída, que seria essa aqui, 0,15 mais a do tráfego, tá? Então, quando a gente adiciona o ramal, tem mais aquela tensão calculada naquele outro processo ali, né? Então, aqui cabo 70 milímetros, tá? 3 cabos. Que eletroduto que eu vou ter que usar?
1 polegada não chega nem perto, né, pessoal? Vamos ver 1,5 aqui. 2 polegadas. 2 polegadas, 28% taxa de ocupação. Beleza, corrente de entrada do QGBT é insuficiente para aceitar esse sistema, tá? Então, o que quer dizer isso? A gente transformou ali de 380 para 220, né? Então, o que quer dizer isso? Aqui ele aceita, tá? Porque ele vai mensurar pela corrente nominal, mas quando a gente passa a usar um transformador, que é quando essa tensão do QGBT não é condizente com essa, lá na frente vai ter esse problema. Então, a gente vai ter que aumentar aqui, tá? Vamos ver aqui. Ainda não é o suficiente, ó. O disjuntor indicado é 173, essa é a referência, tá, pessoal? Então, aqui, ó, vai ter que ser 175. Eu não tenho aqui na lista, eu vou colocar 200. Aqui ele já vai resolver, tá vendo? E ele tá pedindo para mim aumentar mais o cabo ainda, tá? Por causa da... Ó, ele tá pedindo mais ainda. Então, o que eu vou fazer aqui? Só aqui, a gente vai enterrar, não é um eletroduto, é um corrugado, né? Então, aqui a gente pode fazer um corrugado isolado para cada cabo, tá, pessoal? Então, aqui a gente ganha dinheiro, ó. Tá vendo? Tem que ser o de 70 mesmo. Por quê? Bastante. É 50 metros, né, cara? Ó, quer ver? Se eu jogar aqui, ó, o de 50, colocar 30 metros, vai aceitar. Não aceitou ainda. Vamos ver aqui, 25 metros. 20 metros. Não. A corrente, deixa eu ver, a corrente projeto corrigida 150. Esse cabo aqui igual não vai aceitar. Vai ter que ser o de 70 mesmo. E vamos ver até onde vai aqui esse de 70. Ó, 100 metros de 70 já não serve mais. Para 50 metros ele serve. Mas para 100 metros a queda de tensão é muito maior, tá? Então ela supera tanto aqui como na soma dos dois, tá bom? Então aqui ele também faz esse cálculo para nós aqui, né? Então como a gente vai fazer 1 a 1 aqui, a gente pode usar meia, não é o suficiente, 3/4 também não é o suficiente, 1 polegada. Então a gente vai ter que usar cabo corrugado aqui no caso, né? O eletroduto, se você quiser enterrar eletroduto, ele não é para isso, né? No caso, na hora de enterrar, a gente enterra o corrugado, mas a medida é a mesma, tá, pessoal? Ele não tem aqui corrugado, porque tem eletrocalho e eletroduto, mas a medida para corrugado e eletroduto é a mesma, né? Que é a medida interna, tá? Então, temos aqui o dimensionamento também do transformador. Ele está pedindo aqui um transformador de 60. Para quem não sabe, nunca se usa o transformador de 50 para 50, a gente tem que ter uma folga, essa folga já está calculada aqui, tá, também, tá? Então, se a gente escolher qualquer outro inversor, ele vai indicar qual transformador que a gente tem que usar, tá? Ele tem uma folga. E aí, vamos para o ramal aqui, tá? Eu quero usar ramal? Vou usar ramal, então tem que selecionar usar ramal, tá? Usou ramal, ele ativa essa planilha aqui, tá? O ramal, ele só vai ter ambiente, porque o ramal ele é suspenso, né? E ele não tem opção de solo, né? Vamos usar aqui os mesmos 40 graus, tá? Vamos usar aqui um ramal de mais 100 metros, tá? Então é longe esse inversor aí da conexão, viu, pessoal? É um inversor trifásico, a gente tem que usar um quadruplex, né? Para levar as 3 fases mais um neutro. Então aqui vamos colocar um 95. Ó, ele aceitou a queda de tensão aqui dentro e o cabo aceita a corrente, tá? Qual que é o problema aqui? A queda de tensão total do projeto, 5%. E o indicado pela norma é 4%. O que a gente faz aqui nessa situação? A gente tem que diminuir aqui e ou nos outros, né? Esse aqui está bem baixinho, 0,15, então está bem dimensionado. A gente pode alterar aqui ou aqui. Aqui é onde a gente vê também o ganho, pessoal, de dinheiro. Por quê? Aqui a gente consegue avaliar se faz mais sentido a gente aumentar o quadruplex ou se faz mais sentido a gente aumentar esse aqui, por exemplo, né? Ó, aqui a gente está falando em cabo enterrado de cobre, né? Claro, isso aqui é uma situação bem esporádica, bem extrema, tá, pessoal? É raro você encontrar uma situação 50 metros enterrado mais 100 metros de ramal, né? É uma situação que, porque os 50 metros aí tem que ir enterrado porque ali passa máquina, tal, o cara não quer, tem alguma questão estética, tal,
E dali em diante a gente pode mandar o ramal que é mais barato, que é cabo de alumínio, que é cabo suspenso. Beleza. Então a gente estou colocando uma situação bem extrema aqui para vocês entenderem que a planilha calcula tudo, tá? Funciona muito bem, tá, pessoal? Então aqui, ó, 2,19% de queda, né? O cabo de cobre é muito caro, então vamos tentar aumentar no ramal, só que o ramal é o seguinte, né? O quadruplex a gente vai conseguir 120 só de a diferença é bem, inclusive é bem pouca por metro, 95 para 120, né? Então aqui, ó, a gente diminuiu bem já, mas ainda vamos precisar mexer aqui, tá? Não tem o que fazer. Então aqui, ó, agora caiu bem aqui, tá vendo? Manteve o mesmo eletroduto, manteve tudo, tá? Ramal, agora aquela tensão total do projeto, tá ok. Aí isso aqui é uma situação bem extrema, tá, pessoal? Igual eu falei de novo, falando, tá? Cabo 95 enterrado de cobre, caro pra caramba, para colocar um inversor de 50, isso é raro de acontecer, tá? É uma situação bem extrema mesmo, só para mostrar para vocês como que funciona, tá? Então aqui a gente tem 100 metros de ramal, beleza? Cara, mas o ramal a gente precisa tem os postes também, então a planilha calcula para nós também os postes, tá, pessoal? Então existem 3 tipos de fixação dos postes, conforme as NBRs 8451, 6123 e 8182, tá? Então aqui tá tudo baseado nessas normas, tá? O cálculo de força, tá? Cálculo de resistência, tá? A área dos postes, com os padrões dos postes, tá? Então tudo está baseado nas normas, beleza? Então o que a gente tem aqui nessa planilha? A gente tem informação de vento, quilômetros por hora, tá? Isso impacta aí bastante, né? Como é um negócio suspenso, né? Que na nossa região não passa de 120, tá? É quase impossível. Se passar de 120, derruba tudo. Tá? Então eu vou usar como referência 120 aqui, mas dá para usar mais, a gente tem até 180 aqui, tá? Vou usar esse 120 como referência, aí fica a seu critério. Você está no Nordeste é menos vento ainda, você está no Sul ali mais para o Sul, aqui que a gente é mais vento, né? Então aqui a gente vai considerar aqui um total de 9, o comprimento total do poste 9 metros de altura, tá? Só que aqui tem um engastamento de 1,5, tá? Então o poste ele vai ter do solo 7,5. Ah, mas eu preciso de um poste mais alto. Então a gente tem a opção de 12 e de 15, né? Aí vai mudar também a quantidade, o engastamento vai mudar a altura do poste, tá? E aqui aí a gente tem também os padrões, né? Ó, por exemplo, 15 metros eu só tenho o B600 e o B3000, né? 12 metros já tem bem mais opção. Tem o D200, o B300, tudo isso aqui está baseado em norma, tá, pessoal? Isso aqui, quem fabrica o poste tem a nomenclatura correta, pelo menos deveria ter, né? Tem o diâmetro do topo correto, o diâmetro da base, enfim, a conicidade desse poste, a área em metros quadrados desse poste, tudo é baseado em norma, tá? Que são essas normas aqui, depois se quiserem dar uma olhada. Então aqui eu vou selecionar um D200, ó, aqui no ramal, considerando o cabo que a gente escolheu, ele já vai puxar as informações desse cabo, tá? Então, por exemplo, ele está dando 95 Dan aqui, eu vou mudar aqui para vocês, só para vocês perceberem a diferença. Eu vou colocar um quadruplex de 10 aqui, ó. Deu falha aqui, né? Mas, ó, aqui deu no... Ah, tá, peraí, que eu não coloquei o vão ainda. Vão de 40, temperatura de 40 e vão de 40. Um exemplo, tá, pessoal? Então o D200 não deu aqui, né? Está dando 210 Dan aqui de força total. Agora eu vou mudar lá para o quadruplex de 120. Opa, quadruplex 120. Estamos ok com o projeto todo. 473 Dan. Tá vendo, pessoal? Aqui, ó. Isso aqui ele calcula, essa parte do projeto aqui, ele calcula todo o esforço que o vento faz no poste, o esforço que o vento faz nos cabos. Se você tem, por exemplo, um vão diferente de cada lado, ele vai calcular também. Então, vou colocar aqui 30 metros de um lado e 40 do outro, tá vendo? Ele já calcula mais Dan. Por quê? Porque se eu tiver 40 de cada lado exato, por que aumentou com o vão diminuindo? Porque se eu tiver 40 metros de vão cada lado, falando em física, ele vai abater a diferença, vai dar menos esforço no poste. Agora, quando eu coloco
30 de um lado e 40 do outro, eu vou forçar mais o poste, tá? Então isso é física, tá, pessoal? Ó, se eu diminuir o vão, diminui bastante aqui o esforço, tá vendo? Então aqui também, ó, ajuda a gente a escolher o vão desses cálculos, para fazer o cálculo da maneira mais assertiva, tá? O que acontece? Aqui o modelo do poste ele aumenta a quantidade de Dan também, por quê? Por causa da força do vento no poste, a área em metros quadrados do poste, o impacto do vento nessa área em metros quadrados também vai impactar no esforço do poste, tá? Então, ó, eu preciso colocar aqui um B600, tá? B600. Então, como eu estou colocando um B600, talvez aumentar o vão faça sentido para nós aqui, ó. Tá vendo? Compensa 40 metros de vão, a gente vai usar menos postes, né? Aqui eu tenho a situação, tá? Que é um poste com cabo tangente, tá? É um poste com o cabo preso aqui na rodando, cabo tangente. Aqui eu tenho um poste com fim de linha e aqui eu tenho um poste com cabo em ângulo. Cada um é uma situação e um cálculo diferente, tá? Então eu vou colocar a mesma situação aqui, 12 metros de altura, tá? Aqui no final vai me sobrar 10. Vou colocar aqui um B200, vou colocar um vão aqui do último, que daí aqui só vai ter um vão, não vai ter dois, né, pessoal? Vai ter um vão só que é o único, né? 40, então deu 315 de esforço. Vai ter que ser um B400. Tá vendo aqui? A gente já pulou de um B600 do tangente para um B400 do fim de linha. Mesma altura, mesmo vão, mesma informação de cabo que está vindo de referência desse ramal aqui, tá? Aqui a mesma coisa. Então, por exemplo, temos um poste no meio que ele tem uma curvatura em ângulo. A curvatura aqui, ó, o ângulo desse cabo aqui, ó, ele é baseado nesse alfa aqui, tá? Então, o que acontece? Esse ângulo aqui, como se fosse um cabo tangente passando aqui, né? Mas ele não está tangente, ele está vindo para cá. Então, qual que é o ângulo do que ele tivesse tangente para cá que dá essa opção que a gente vai selecionar aqui, ou o mais próximo possível, tá? Se ele estivesse passando assim, ele teria um ângulo de 180, certo? Mas daí a gente poderia usar o tangente, né? Então, como ele está inclinado, ele pode estar a 15 graus, ele pode estar a 30 graus, 45 graus, 90 graus, ele estaria exatamente assim, né? Ou até mais, aqui ele vai até 90, tá? Porque daí, se mais que 90, a gente calcula do outro lado daí. Não sei se ficou claro para você, a gente calcula por aqui daí, não por aqui, né? Só para vocês entenderem aí. Então aqui, vamos supor que é 15 graus, que é a pior situação, tá? 15 graus é a pior situação. Vamos escolher 12 metros de altura também. Vamos colocar um D200 aqui para começar. Vão do cabo dos dois lados para 40 metros, que é o que a gente está usando meio padrão ali. Ó, a gente vai ter que partir para um B600 também aqui, tá vendo? Então é um cabo extremamente pesado, um vão grande, né? Se eu diminuir bem o vão aqui, ó, 25 metros, só para vocês perceberem. Ó, 413, ainda não foi o suficiente. Se aumentar um pouquinho esse grau, ó, 401, vocês estão vendo aqui? O B600, eu não sei se ele tem o mesmo tamanho do B400 ou não. Mas se ele for menor em área, ele vai diminuir a força e talvez a gente consiga usar um B400. Ó, não diminuiu, então ele em área ele tem o mesmo tamanho, tá? Em área ele tem o mesmo tamanho. Se a gente aumentar um pouquinho o grau aqui, só para vocês perceberem, ó, aqui a gente nessa situação, 45 graus, a gente já consegue usar um B400. Tá vendo? Então é esse tipo de escolha que a gente faz dentro dessa planilha que nos ajuda a economizar, tá? Economizar com cabo, economizar com poste e no projeto como um todo. Aqui a gente levou 40 minutos para fazer, porque eu estou passando passo a passo, explicando cada coisa para vocês, falando sobre normas e tal. Mas esse dimensionamento não leva mais que 10 minutos, tá? Você tem conhecimento de causa e sabe onde é a obra e tem as informações corretas, ele não passa mais, não tem mais de 10 minutos para fazer isso aqui. Ó, são pouquíssimos campos, tá? O inversor, você salvou uma vez aqui, cadastrou ele, né? Ele vai estar aqui. E deu um salvar na planilha, ele sempre vai estar aqui disponível, tá? Sempre vai estar aqui disponível. Ele vem para essa tabela aqui, ó. Pode ver que ele vem automaticamente para cá, com as informações de potência,
corrente, tensão, enfim, modelo, e ele vai estar sempre disponível aqui, né? Entendeu? Então é mais ou menos isso, pessoal. Aqui tem algumas instruções de como usar também, mas o vídeo ficou, acho que, bem mais claro, né, de como funciona. Então você pode usar sem o ramal, você pode usar, se eu colocar aqui, por exemplo, usar ramal, né, não usar ramal, ele vai ignorar aquela parte ali e também vai, aqui daí, ó, eu vou clicar em delete aqui para tirar o cabo daqui. Aí ele vai, ó, até eu, ó, ele deu erro aqui, tá vendo? Porque ele não consegue calcular que cabo que é, a referência ele puxa do cabo. Essa referência, pessoal, ele vem em diâmetro do condutor, ele vem a área do condutor, ele calcula tudo, tá? É bem complexo esse cálculo. Né? Aqui, por exemplo, ele calcula o vão, a área do cabo, né? O peso desse cabo em metros por o peso em Dan por quilômetro, né? Que se eu não me engano que está aqui, deixa eu ver aqui. Eu acho que tem aqui, ó. Não, aqui não tem essa informação, ele puxa da tabela mesmo. Mas ele puxa todas as informações para fazer o cálculo, é um cálculo preciso, tá? Ele é 100% dentro da norma, tá bom? Então aqui, ó, todas as informações aqui. E se eu vier aqui, ó, aqui então eu tô com, no caso, como eu coloquei aqui não usar ramal, então eu poderia diminuir esse cabo, que eu aumentei ele por causa da queda de tensão total, né? Dimensionei aqui e tal, tirei as informações que eu preciso, qual cabo que é, que tipo de eletroduto, eletrocalha, qual o tamanho tal, as informações que eu preciso. Posso vir aqui em limpar, ou eu posso também vir salvar como e salvar essa planilha com essas informações salvas para cada projeto, tá? Eu trabalho com a pasta de projeto e quero salvar ela para cada projeto para ver o que eu selecionei, como você pode fazer isso. Você pode ir salvar como, colocar ali dimensionamento CA projeto fulano. Aí você salva como, quando você abrir ela vai estar com todas as informações que você selecionou salvas aqui sem problema, tá? Mas para fazer isso eu indico fazer o quê? Aí quando você for cadastrar inversor, para você não ter que ficar cadastrando toda vez, porque você vai salvar cada vez uma planilha, você primeiro cria a primeira que você tiver, você cadastra todos os inversores que você utiliza. Por exemplo, eu não uso só Solis e Frones, eu uso também DIE, eu uso Grovot. Então pega o datasheet do Grovot, da DIE, enfim, da marca que você utilizar e cadastra todos eles já de uma vez e deixa uma base feita. Aí você abre essa base e vai salvar como. Aí você não precisa ficar cadastrando toda vez, entendeu? Você já tem tudo cadastrado os inversores que você utiliza, tá? E terminou aqui, não vou salvar, eu quero manter só uma planilha para utilizar. Então você vem limpar, você pode começar de novo, tirou todas as informações que você precisa, ele vai limpar tudo, tá? Ele limpa todas as, as abas aqui, tá bom? Essa planilha é toda bloqueada, tá, pessoal? Você só consegue selecionar ela no, nos locais que tem que ser alterados mesmo. Quase todos eles são com lista, tá? Então poucos campos. Aqui nos postes todos são com lista. Aqui no ramal a única coisa é a distância, tá? Vocês vão conseguir digitar. Aqui no transformador é a distância e a quantidade de inversores, tá? Não falei sobre isso, mas aqui se você colocar aqui 5 inversores, ele vai multiplicar isso, vai, por exemplo, eu quero usar 5 inversores em um transformador só, né? Então ele vai fazer essa conta também, tá? Ele vai puxar a informação de qual trafo você precisa para esses 5 inversores, né? E vai puxar também o cabo para esse transformador, tudo mais, né? É muito raro isso acontecer, né? Acontece em usinas grandes, mas usinas grandes aí a gente já vai falar sobre cabine, que são coisas muito mais complexas e que daí não entra, não vem ao caso aqui, tá, pessoal? Você consegue dimensionar a saída do inversor bem tranquilo aqui. Se eu tenho, por exemplo, aqui o Solis, ó, 250 luz, então supomos que é uma usina de 1 mega, tá? 40 graus. Aqui não tem como mandar mais que um cabo, senão fica muito, né? Aí eu vou colocar aqui 200,
colocar aqui 800. Ó, o 250 ele é 800 de tensão já, tá, pessoal? Então, o que acontece? Aqui não tem nem como eu colocar que a GBT do cliente entrada em alta, tá? Aqui na planilha me permite até os 800, que é do inversor. Então, a entrada em alta, ela vai entrar numa cabine, e dessa cabine ela vai ir para dentro da usina. Normalmente, você pode comprar a cabine já pronta ou a cabine mais transformadores, né? Cabine pronta seria com transformadores, tudo incluído já, seria uma skin, né, que o pessoal fala. Squid, desculpa, Squid. Então, nesse caso aqui, a gente não consegue selecionar tensão de alta no QGBT, tá? Então, ele vai se enquadrar aqui, seria até para um inversor, tá? Um de 250 ele vai dar certo, ou 3 de 100, né? Por exemplo, se você quiser fazer uma usina de 300, 3 de 100 vai funcionar também, porque ainda não entra cabine, né? Agora, falou em cabine, aí é outro tipo de cálculo, tá? Daí é outro, aí você tem que pegar um especialista mesmo, fazer comissionamento, para calcular vários outros fatores aí. Quem já instalou esse tipo de usina sabe como funciona, tá? Mas até 300 ela vai funcionar, e para saídas de inversores de qualquer tamanho até a cabine, igual eu comentei com vocês. Dali em diante é outro profissional que faz daí, tá? São especialistas mesmo. Mas elas funcionam no solar para qualquer situação, beleza? Mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês aí, como que ela funciona, todas as abas, tá? E é isso, valeu pessoal, obrigado aí pelo tempo.